Com o fim do estado de emergência da Covid-19, surgem agora muitas dúvidas a respeito da doença e suas implicações nas relações de trabalho. As empresas devem definir protocolos de segurança e saúde próprios como medida de prevenção? Empregados com sintoma de Covid recebem atestado ou só afastamento das atividades presenciais? O advogado Edson Veras esclarece essas questões. Hoje a sensação que a gente tem é que a pandemia da Covid-19 praticamente acabou. Poucas pessoas ainda usam máscara, adotam medidas sanitárias, mas o vírus continua circulando entre nós. E aí, quando alguém é diagnosticado com a doença, vem a pergunta: como devo proceder em relação à empresa onde trabalho? Você sabia, por exemplo, que o teste positivo para a Covid não te afasta necessariamente do emprego? Por isso, viemos às ruas para saber as dúvidas dos trabalhadores sobre esse assunto. Se eu estiver com Covid, eu preciso apresentar o atestado médico à empresa ou somente o teste positivo basta? O teste positivo ele é suficiente para o empregado de imediato se afastar do trabalho. A partir do momento que o empregado ele tem um teste que ele tem esse problema de saúde que é contagioso, todo mundo sabe, ele não pode voltar para o trabalho. No entanto, na relação de emprego, o atestado médico é o documento oficial que diz se o empregado tem ou não condições de trabalhar, se ele está apto ou inapto para o trabalho. Inclusive é o documento que, dependendo do tempo que o empregado fica afastado, vai possibilitar ele acionar o benefício previdenciário. O atestado médico para efeito de emprego é necessário. No entanto, a partir do momento do resultado positivo, o empregado já deve se afastar do trabalho e informar a empresa. Estou com Covid, não apresentei sintomas ou apresentei sintomas leves. Nesse caso, eu sou obrigada a trabalhar em casa? A partir do momento que o empregado tem o teste positivo, ele já não vai mais trabalhar, ele já fica em casa. No entanto, é preciso diferenciar o que é isolamento e o que é licença médica. Um resultado positivo para a Covid, obrigatoriamente, ele impõe o isolamento. Mas muitas das vezes o empregado ele não está sentindo sintoma nenhum, ele está apto para o trabalho. A empresa pode exigir e o empregado deve trabalhar da sua casa, por exemplo. Se ele tem condições de trabalhar isolado, ele vai cumprir o isolamento, tá? E o isolamento ele não implica necessariamente em licença médica. Licença médica é aquela informação que o médico atesta em um documento, o atestado médico, de que o empregado está impossibilitado de trabalhar por algum sintoma mais grave ou qualquer outra circunstância. Quem estabelece licença médica é o médico. Quem estabelece isolamento é o resultado positivo para a Covid. A empresa é obrigada a pagar o empregado no isolamento, mesmo que não trabalhe à distância? A empresa continua sendo obrigada a pagar até o 15º dia de afastamento, se o empregado ficar por todo esse período afastado. E se precisar ficar mais do que 15 dias afastado, o empregado recebe os 15 primeiros dias da empresa e os demais dias do INSS mediante o benefício previdenciário. Se a empresa pede teste negativo de Covid antes de voltar ao trabalho, quem paga? Se a empresa exige, estabelece como forma do empregado voltar o teste negativo, ela é quem deve pagar. Até mesmo porque o empregado que testa positivo e se isola e se afasta do trabalho sem sentir qualquer sintoma, depois do 5º dia ele pode voltar ao trabalho sem precisar fazer um novo teste. Atestado médico para Covid ainda tem números de dias fixos para isolamento? Não. Quem define os dias de afastamento é o médico e ele atesta isso no atestado médico. No entanto, o empregado que tem um resultado positivo para a Covid e não sente sintomas nenhum, já existe um período definido para o afastamento dele. Sem sintomas, 5 dias. Depois de 5 dias, se ele continua sem sentir sintomas, pode voltar, inclusive sem precisar fazer um novo teste. Se ele tem sintomas, precisa fazer um novo teste e o prazo passa para 7 dias. E depois para 10 dias. Então, de 5 a 10 dias é o prazo que o empregado pode ficar afastado, só que quem define, de acordo com o sintoma que o empregado está sentindo, o período necessário para recuperação, logicamente, é o médico.